Olá, amigos! Estamos começando aqui mais um programa Líderes de Sucesso, onde a gente traz empresários, pessoas exponenciais aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente consegue apresentar as empresas e principalmente aquele líder que está por trás de um grande negócio. Estamos aqui com o nosso diretor, CEO, Gregório, da imobiliária Vita Alto Padrão. Então, a gente gostaria de dar aqui as boas-vindas a essa casa e que já vai ficar de porta aberta para quando tu quiser voltar. Sim, obrigado. Bom dia. Bom dia. Então, conduzindo aqui a nossa entrevista, eu gostaria de saber do Gregório como é que começou essa história dessa questão, porque para ti ser um diretor CEO hoje de uma imobiliária, tu com certeza começou, acredito eu, como corretor em outro momento, né? Sim. Como é que foi até chegar essa profissão de corretor? Tu chegou a trabalhar com outra coisa? Ou como é que foi? Cara, eu sempre trabalhei por conta. Eu tenho um carimbo na minha carteira de trabalho lá dos 13 aos 17 anos como estagiário do IP. Depois eu nem sei onde é que tá mais essa minha carteira de trabalho. Depois disso eu fui trabalhar por conta, trabalhei com venda de plano de saúde, trabalhei com produção de evento, de festa para adolescente na época para mim, sendo que eu era um adolescente, eu tinha 17, 18. Mas daí depois por um acaso eu caí no ramo imobiliário. Eu caí num anúncio lá, venda de imóveis, eu digo, vou lá, eu estava acostumado com vendas, eu vou lá, entrei no ramo imobiliário em 1998. Faz um tempinho, né? 26 anos, 26 anos. Entrei no ramo imobiliário e fiquei 2 décadas praticamente trabalhando em imobiliárias de médio e grande porte, não trabalhei em muitas, trabalhei em 2. E fui, claro, aprendendo muito nesse tempo. Mas principalmente com o advento ali, com a entrada da internet no mercado, eu comecei a ver que as imobiliárias começaram a ficar muito para trás. Então, não sei se tu lembra, mas a base do anúncio do mercado imobiliário era a 0 hora, o caderno de imóveis lá, os H classificados, que tinha lá 50 páginas, e tu anunciava ali. Quando começaram os anúncios de Instagram e etc., de Facebook, na verdade, ficar um pouco mais forte, e as imobiliárias ainda assim mantinham no jornal, na panfletagem, e eu comecei a ver que aquilo ali estava começando a não dar resultado. Não estava virando. Não estava virando. E os diretores que trabalhavam comigo, na época, eu já era gerente, eu tinha lá, 30, 40 corretores sob meu comando, e os diretores que trabalhavam comigo na época, não, queriam bater que aquilo ali sempre funcionou, que era o que estava, e até que chegou um ponto que um dos diretores disse para mim, olha, se não for, eu disse, olha, nós temos que investir muito mais nesse negócio de lead, de internet, do que no mercado, no propaganda padrão. E teve uma dessas reuniões que eu disse, olha, uma das coisas que eu queria mudar, por exemplo, eu disse, o corretor pode estar em casa, recebendo um anúncio, um contato de cliente, e fazer o contato com esse cliente que não vai mudar nada, ele está em casa ou está na imobiliária. Então eu queria que os melhores corretores estivessem sempre nos atendimentos. E ele não, então ele queria que os corretores trabalhassem sábado, domingo, feriado, como era de praxe no mercado imobiliário. E eu disse, não tem porquê, a gente pode trabalhar de segunda a sexta e fazer o resto do atendimento de casa. Então foram essas duas coisas que me tiraram do mercado convencional. Eu digo, não tinha porque a gente ficar gastando tanto em anúncio convencional, e não tinha porque o corretor fazia uma jornada de trabalho das 8 da manhã às 8 da noite, de domingo a domingo na imobiliária. Eu não via mais sentido naquilo ali. Então eu parti para fazer o negócio do jeito que eu achava que deveria ser feito. E como é que é hoje o atendimento? O que diferencia a Vita de uma imobiliária que está aí no mercado convencional? Bom, a primeira coisa, assim, se tu entrar na empresa, depois eu vou até mandar um videozinho para vocês, tu vai ver que ela foi configurada para ter pouca gente. Tu entra na empresa, tu tem uma estação de trabalho com 6 lugares, ou seja, eu não posso ter mais que 6 corretores. A minha mesa, uma mesa de reunião e a mesa do gerente de vendas. Porque mesmo com poucos corretores, eu tenho um gerente de vendas para garantir a qualidade do atendimento. Por quê? Porque essa era a intenção. Eu digo, eu preciso trabalhar focado, eu preciso trabalhar na qualidade do atendimento do cliente, porque é uma coisa que a imobiliária convencional não faz. A imobiliária convencional, ela vai lá, te vende e adeus. Tchau. Não tem o pós-venda. Não tem pós-venda e a partir dali te vira. Sim. Certo? Nós não, a gente vai ocupar todo o processo. Então, assim, eu precisava de um cliente com qualidade. Então, o que eu pensei também? Uma das coisas que eu tinha na cabeça é, eu preciso de volume de corretor se eu tiver volume de cliente. Para ter volume de cliente, eu trabalho com imóveis de mais baixo ticket. Certo? Sim.
Imóveis Sim. de 200 mil, 300 mil, isso dá Uhum. muito movimento. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tem muito movimento, Uhum. certo? E eu digo, não é essa estratégia que eu quero. Eu acho muito mais fácil vender um apartamento, por exemplo, de 2 milhões do que 10 de 200 mil. E eu não tenho uma demanda tão grande assim para apartamentos de 2 milhões, por exemplo. 3 Sim. milhões, eu não tenho uma procura tão grande. Uhum. Então não precisava de muitos corretores. Então a gente focou no alto padrão, poucos corretores, qualidade no atendimento e exclusividade no atendimento. E poucos imóveis. Eu trabalho com poucos imóveis, um tipo nichado de imóvel, onde cara, vou te ser bem honesto, praticamente a minha empresa funciona hoje. Eu tô lá todos os dias, mas os Uhum. corretores trabalham lá de segunda a quinta à tarde. Se for lá de manhã, tu não vai ver ninguém. Sim. Porque eles estão trabalhando de casa, porque hoje em dia eu trabalho com isso aqui. Claro, claro. Pra ti. E na verdade o corretor ele tem que estar lá mostrando o apartamento, né? Mostrando as oportunidades para os Sim. investidores. E tu não precisa necessariamente, claro que evidentemente, se o cliente precisar de uma reunião, vai ter a sala de reunião lá na imobiliária que ele vai atender o cliente, né? Mas eu realmente acredito que o trabalho ele não precisa, ele tem que ser efetivo, né? E não precisa ser desgastante. Não precisa ser uma coisa que Não. o cara tem que estar lá 24 horas dentro da imobiliária, né? Eu tenho 2 dias obrigatórios, que eu falo, 2 turnos obrigatórios. Na segunda-feira, porque a gente investe em treinamento para esses corretores toda segunda-feira, e na quinta-feira para fazer o acompanhamento de negócios junto com os gerentes de venda. Para ver, ó, como é que tá, daqui a pouco a gente direcionar. Não, leva em tal imóvel, quem sabe tu oferece tal coisa. Porque esse que eu faço. Como a gente está ali, nós somos uma estrutura pequena com poucas pessoas, eu consigo dar atenção a todos os negócios. Eu consigo saber exatamente cada negócio, como ele está andando, como é que ele foi captado. 99% da nossa captação é aqui hoje em dia, principalmente Instagram. Então, assim, ou seja, quando tu pega aquele primeiro atendimento, aquele primeiro lead, tu não sabe nada do cliente. Nada. E tu tem que chegar até o ponto de saber qual é o problema, que nem eu falo. Porque você é bem direto, assim, com algumas coisas. Tem alguns paradigmas que eu gosto de derrubar, tá? Então, assim, tem aquele negócio de o corretor é o realizador de sonhos. Ah, tem a frase, corretor de imóveis, você sonha, ele realiza. Cara, corretor não é fada madrinha. Não é Tá? gênio da lâmpada. Não, é agenda lâmpada. Então, assim, ó, 5% dos clientes, 10% dos clientes estão realizando sonho. É aquele cara que vai comprar o primeiro imóvel, é aquele cara que sonhou morar naquele determinado condomínio. Os outros 90% estão resolvendo um problema. Ah, qual é o problema? A casa ficou pequena demais, eu preciso de mais um quarto porque eu vou ter um filho, eu preciso sair porque eu me separei, preciso vender o imóvel, eu preciso investir o meu dinheiro porque está parado no banco, eu não aguento mais morar com a sogra. Então, tu tem um problema. Sim. 90% desses clientes, eles querem resolver um problema. Então, o corretor bom, corretor de imóveis que sabe o que está fazendo, ele vai identificar o problema. Vai ter a perfumaria. Ah, se tiver uma vista melhor, se tiver um andar alto melhor, mas isso é perfumaria. Se tu identificar o problema, tu vai vender para o cara certo. Agora, e aí eu digo a mesma coisa para cliente. Se o teu corretor não está identificando qual é o problema, não vai resolver o teu problema, troca o corretor. É verdade. Por isso, eu vou reforçar aqui a questão de tu ter uma imobiliária, né? Principalmente, acho que para quem é investidor, né? Se tem o foco no investimento, ter uma imobiliária de referência. Sim. Porque, assim, claro, eu não posso dizer que tem diversas imobiliárias que já estão há muito tempo aí no mercado, que elas devem ter um certo padrão, mas, por outro lado, essa questão de abranger tudo, ela despersonifica o atendimento, né? Então, Sim. cada cliente, com certeza, precisa de um atendimento diferente. Então, daqui a pouco, essas imobiliárias que têm muitos imóveis no portfólio, né? Nessas faixas mais Minha Casa Minha Vida, é um outro atendimento. Então, aquele cliente que é investidor, busque uma pessoa especializada, busque uma imobiliária especializada e busque a confiança. Tu sabe que a próxima vez que tu precisar, se tiver um problema, eu vou chegar lá e vou falar com o Gregório vai resolver para mim. E ele não vai sair dali. E vai ser o mesmo Gregório que me atendeu lá da outra vez, né? Como eu te falei, corretor resolve o problema. O que acontece? Quando tu tá numa imobiliária grande, a primeira coisa que acontece, se tu comprar um imóvel e der qualquer tipo de problema, tu ligar pro corretor, o corretor vai sumir. Sim. Ele não vai te atender. Ele vai pegar e vai dizer assim... Ou ele já até pode ter mudado de imobiliária. Já mudou de imobiliária, ou ele vai pegar e dizer assim, isso aqui eu sei que houve, é um problema, eu vou passar pro meu gerente. E o gerente vai tentar resolver. Ou o diretor vai resolver, o corretor foge do problema. O corretor bom resolve. Sim. Porque esse é o corretor que vai vincular o cliente. Claro. O corretor bom, ele vai pegar e vai dizer, cara, qual foi o problema? Ah, não me entregaram o piso que prometeram. Não, peraí que eu vou lá na consultora e vou resolver. Sim.
Vou resolver para ti porque não foi o combinado. Sim. Para começar, o contrato vai estar bem amparado nele. Então, o corretor tem que ser um corretor profissional. Eu tenho muitos corretores que eu conheço, que se eu der um contrato de 2 páginas para ele, ele não vai saber explicar muita coisa. Nem sabe o que tá ali. Não sabe nem o que tá ali. Então, tu vai dizer assim, aí eu vou dizer assim, cara, como é que... Cada contrato que eu faço, que eu entrego para um corretor de imóveis, eu digo para ele, lê o contrato. Se tu tiver uma dúvida, me pergunta. Porque quando chegar lá na frente do cliente, o cliente vai te perguntar, tu não pode não saber. Sim, porque tem aquela especificidade em cada contrato também, né? Sim. Eu acho que as coisas, elas não têm que ter um padrão, mas ao mesmo passo desse padrão, que algumas cláusulas que são padrões, tem que existir aquela personalidade, eu acho que a gente pode colocar, personalização em cada contrato, né? Porque daí tu vai colocar ali, o cliente, ele quer pagar só depois que pegar as chaves, né? Ou depois que aprovar o financiamento, ou... Quando trabalha no alto padrão, principalmente, e no investimento, que é o nosso caso, cada cliente tem uma particularidade. Por quê? Tu tem um cara que trabalha, que ele é CLT, que ele recebe lá um mensal, certo? Mas tu tem um cara que é fazendeiro, que recebe na safra. Sim. Ou seja, a cada 6 meses, a cada 1 ano que ele pega dinheiro. Sim. Então, tu vai montar o negócio de acordo com o perfil de cada cliente. Com o fluxo dele. Com o fluxo dele. Claro. Claro que tem o padrão da consultora lá, das coisas, exigências dela, mas vai montar o fluxo de acordo com cada cliente. Por isso que é que eu digo sempre, como é que eu vou fazer negócio contigo se eu não sei quem tu é? Como é que eu vou dizer pra você, não, isso aqui tá excelente, é só 5 mil por mês e eu não sei se tu recebe 5 mil por mês. Sim. Então, daqui a pouco tu tá perdendo um negócio porque eu não te conheço. Tem que ser personalizado. Como eu disse, o corretor ele tem que resolver o problema, não é realizações. Tem que ver contigo, ele tem que sentar contigo. Por que o corretor não consegue vender hoje? Muito difícil ele vender. Porque o cliente, como é que ele diz pro corretor que ele quer um imóvel? Ele diz assim, eu quero um andar alto, eu preciso de 3 quartos, eu quero uma sala grande, eu quero... Isso não é resolver o problema. Sim. Isso é o que ele quer. Sim. Mas isso não é resolver o problema. Claro. Aí o corretor vai lá pra internet e começa, sala grande, 3 quartos, né? Andar alto, e não é nada do que o cara quer. Porque o bairro tá errado. Sim. Porque a zona tá errada. Sim. Porque, como eu disse, na verdade, o primeiro problema dele é que ele quer um apartamento perto dos filhos. E não é isso que ele te conta. Então, isso tu só vai conseguir conversando com o cara. Vai ter que ter a ideia. Tu vai ter que sentar com ele, tu vai ter que conversar com ele, tu vai ter que saber quem é a pessoa, tu vai ter que saber com quem ele trabalha. E hoje em dia que é uma barbada, né? Sim. Porque hoje em dia eu entro no teu Instagram e descubro quase tudo que eu quero sobre tu. Na época, quando eu comecei, não tinha essa. Tu tinha que sentar na frente do cara e descobrir. E ter uma ideia, né? Deixa eu te perguntar. Eu sou um cara que vem do mercado financeiro, tá? Trabalhei muito tempo em banco e também faço alguns investimentos, tá? Mas investimentos hoje, para mim, são financeiros, tá? Não tenho... Até tenho alguma coisa de imóveis, assim, mas o meu foco normalmente é pro financeiro. O que tu me fala, assim, sobre esses investimentos? Porque o que eu vejo no mercado é me dei mal com investimento imobiliário. O investimento imobiliário, o corretor me prometeu uma coisa e deu outra. O que tu pode me dizer sobre investimento imobiliário nesse sentido? Para o cliente não ter nenhum problema, ou se realmente é um bom negócio fazer um investimento imobiliário? É um bom negócio, é um dos melhores negócios que tem. Só que tu tem que estar, primeiro de tudo, parado por um corretor que saiba o que tá fazendo, não um amador, que tem muito amador aí, certo? Por quê? O que acontece? Porque tu tem que seguir algumas dicas padrão, algumas coisas têm que ser padronizadas, e tu tem que ter um corretor profissional. Primeiro de tudo, por quê? Existe a fase de pré-lançamento, como a gente fala, tá? Então, assim, primeiro quem fica sabendo disso são os corretores, são as imobiliárias. Então, ali tu já tem um desconto sobre o valor que o imóvel vai ser lançado. Isso é uma coisa. E tem outras dicas que são essenciais, como, por exemplo, assim, tu não pode comprar imóvel num prédio muito grande, vamos dizer assim, que tem muitas torres, porque depois isso vai gerar muita retorno de imóvel na hora de revender. Então, assim, tem algumas dicas. Mas, assim, vou dar um exemplo clássico, tá? Eu gosto de dar esse exemplo, porque eu gosto de pegar um número redondo, fica mais fácil a gente trabalhar na nossa cabeça. Um apartamento de 500 mil, vamos dizer, tá? Ele, na fase de pré-venda, ele geralmente tem 10% de desconto, ou seja, tu já tá comprando ele por 450, já tá comprando de 500 por 450. No normal, o cliente, quando ele chega no plantão de vendas, ele já passou dessa fase de pré-venda. Essa questão que tu tá falando dos 10% é importante, porque, assim, tudo tem um valor, né? Porque o corretor também vai receber o percentual em cima daquela venda, mas o percentual é 6%. Né? Exatamente. Então, às vezes, tu fica pensando assim, eu não quero pagar 6%, eu quero desenrolar tudo,
mas E tu aí vai pagar 6% em cima dos 450. Exatamente. Não é nem 6% em cima dos 500, né? Exatamente. E quem paga é o vendedor. Ele Sim. não vai te dar aquele desconto, provavelmente. A consultora, Sim. se tu chegar lá procurar ela, não vai dizer, tô tirando 6% aqui porque não tem imobiliária. Não vai. Ela vai te vender pelo preço que tá na tabela. Sim. Então, assim, primeiro de tudo, se tu vai pro mercado sozinho, tu vai perder essa fase de pré-venda. Então, tu não vai ter esse desconto anterior. Outra coisa, no normal, o corretor bom, ele vai negociar no máximo uns 30%, 35% durante a obra para ti. Então, um imóvel de 500, tu vai pagar, na verdade, 450 e tu vai estar colocando 150 durante a obra. Parcelado em 3 anos. Com uma entrada pequena, de 50 mil, por exemplo, parcela de 1.000 e alguns reforços lá. Ou seja, tu está botando 150 mil ao longo de 3 anos. Segundo o Sinduscom, não é segundo o Gregório, segundo o Sinduscom, o imóvel valoriza de 30% a 50% do pré-lançamento até a entrega. Alguns mais até, porque depende do tipo de imóvel, como eu disse. Nós vamos ser pessimistas. Se nós estamos falando 30% sobre 500 mil, nós estamos falando de 150. Ou seja, tu vai colocar 150 durante 3 anos, picado, e vai te retornar mais 150 no final do período. Ou seja, dá para praticamente dobrar o dinheiro no pior cenário. Claro que tem reajuste e outras coisas que tu tem que se atentar, por isso precisa de um corretor profissional. E tem alguns tipos de imóveis já mais padrão para investimento. Vou te dar um exemplo assim, não quero falar de nenhuma obra em específico, mas qual é a chance de ganhar dinheiro num lançamento que tem, por exemplo, 500 apartamentos, 8 torres? Muito pequena. Claro. Porque na hora tu não vai tem vender... exclusividade nenhuma. Tu vai vender 30% daquilo ali para investidor. Ou seja, daqueles 500 apartamentos, 150 vão voltar à venda quando estiver entregando. E a consultora provavelmente ainda vai ter estoque. Aí a consultora vai fazer promoção do estoque dela para liquidar o estoque. E aí o teu investimento vai pelo ralo, que é o que acontece quando as pessoas entram assim sem conhecer o mercado. Sim. Então, voltando aqui, o importante é a gente ter essa confiança, porque o dia que eu vou investir, um dia eu vou investir contigo agora, que me passou, assim, credibilidade e confiança com certeza. Mas o que acontece? Eu vou investir com o Gregório e num próximo momento, se eu tiver algum problema ou quiser investir de novo, se eu tiver, principalmente quando tem problema, né? Sim. A gente tem isso de, eu não vou pagar, eu não vou entrar nessa corretora, eu acho que não é pra mim e tal, mas eu sei que eu vou poder contar contigo de novo. Então, uma pessoa que tá no mercado aí há 26 anos, né? A Vita já tem quanto tempo no mercado? A Vita tem 6 anos. Já tem 6 anos, então, em um mercado onde as corretoras se desfazem muito rápido também, né? As sociedades se desfazem. Eu sei que eu vou poder contar contigo e tá lá uma pessoa de referência, né? Deixa eu te perguntar, essa gestão privada da Vita, como é que funciona isso? Isso realmente tem exclusividade? Não, não é uma exclusividade. É o contrário do que as pessoas pensam. Mas quando a gente fala em gestão privada, o pessoal pensa aquela exclusividade antiga, que entregava para um corretor e só aquele corretor podia vender e o cara ficava engatado com ele. É o contrário. Hoje em dia, com o negócio da internet, tem muitos portais onde tu coloca, por exemplo, tu entrega um imóvel para mim, eu coloco naquele portal que dá acesso a todas as imobiliárias do Rio Grande do Sul. Tá. Ou seja, na verdade, tu vai ter até mais pessoas, mais imobiliárias trabalhando para ti. O que acontece com a gestão privada? Vou te dar um exemplo, tá? Tu pegou teu imóvel e largou numa imobiliária convencional. Tu vai entregar lá pro corretor Joãozinho. O Joãozinho vai lá, vai conhecer teu imóvel, bater as fotos, vai colocar lá na imobiliária. Só que o que tu não sabe é que o Joãozinho tem meta. Ele precisa colocar 10 imóveis à venda. Então tu vai dizer para ele, eu quero $500 mil. Ele vai dizer, ok, ele não vai avaliar teu imóvel, essa é a primeira coisa. Ele vai simplesmente pegar o teu imóvel e largar lá na prateleira. Sim. Ele vai pro site, porque era a meta dele colocar isso aí. Sim. Aí teu imóvel vai estar lá, ou seja, tu vai ter que ter sorte de alguém achar o teu imóvel no site. Se a pessoa achar, ainda tu vai ter que ter uma segunda sorte, porque ela vai ligar para a imobiliária e vai cair no outro corretor que não é mais o Joãozinho, vai cair no Zezinho. O Zezinho não conhece teu imóvel. Aí o Zezinho, o cliente vai perguntar assim, esse apartamento é de frente ou de fundo? O Zezinho vai dizer, não sei. O Zezinho nunca foi lá. Nunca foi lá. Então ele não conhece nada do teu imóvel. O que acontece com a gestão privada é justamente o contrário. A Vita, o que eu faço? Eu direciono um corretor, por exemplo, o Carlos. É o Carlos que vai lá conhecer teu imóvel. Ele vai te esmiuçar o teu imóvel contigo. Ele vai saber tudo do teu imóvel. Só que ele vai colocar em todos esses portais que têm acesso a todas as imobiliárias que têm acesso, certo? Ou seja, vai ter muito mais corretores trabalhando para ti. Só que o Carlos vai atender todos esses corretores e todos esses clientes. Então, cada vez que um outro corretor de outra imobiliária pegar um cliente para esse imóvel, ele vai procurar o Carlos. E vai tirar todas as dúvidas com o Carlos. E o Carlos vai saber, justamente além de saber tudo sobre o imóvel, vai saber os horários que ele pode acessar o imóvel, ele vai acompanhar todas as visitas. Então, a tua chance de vender é muito maior. Fora que na gestão privada da Vita, quando eu montar uma campanha exclusiva para o teu imóvel, que eu vou fazer isso na hora, nosso marketing vai fazer isso na hora, uma exclusiva, que vai ter
pessoas já direcionadas para o perfil do teu imóvel. Essas pessoas todas vão ser atendidas pelo Carlos. Só ele vai atender o teu imóvel. Então, por isso que se chama gestão privada. Não tem o risco de uma pessoa cair num outro corretor que não conhece o teu imóvel e não sabe falar sobre ele. Pelo contrário. E o Carlos já vai filtrar, já vai saber, ó, esse cliente, eu sei que esse cara tem que ter no mínimo tanto de entrada. Eu sei não. Então não vai entrar passeador no teu imóvel. Por isso a questão da exclusividade, né? Não então, é uma tu não exclusividade, tem, isso que eu digo, mas eu gestão digo privada... exclusividade no sentido de vocês também, é da carteira que vocês colocam. Exatamente. Não é qualquer imóvel que tá lá. Não é qualquer imóvel. Para começar, como eu te disse, a gente vai avaliar. Não é interessante para mim, é outra coisa que as imobiliárias comuns têm. Nós temos que ter 1000 imóveis no portfólio. Para mim não é interessante. Então eu não tenho meta. O corretor não tem que botar 10 imóveis à venda. Então por quê? Porque se teu imóvel não vai vender, para mim ele não me interessa. Porque eu não vou ganhar dinheiro com isso. Só vou perder meu tempo. Então o que acontece no normal? Tu vai pegar o teu imóvel e dizer assim, ó, eu quero 500 mil no meu imóvel. Mas não vale. O corretor com meta vai pegar por 500 mil. Vai dizer, eu acho que tá valendo mesmo. Tu vai ficar ligando pro corretor, enchendo o saco dele que não tá vendendo, não tá conseguindo vender. Ele vai ficar se incomodando, vai me incomodar e ninguém vai ganhar nada com isso. Então o meu corretor, para começar, eu chego para ele e digo, ó, se tu vai pegar um imóvel, se não tiver bem avaliado, não pega. Tem que estar no preço certo. Tem que estar no preço certo. Porque assim, tudo que está no preço hoje, vende. Tudo. Eu não estou conseguindo vender meu imóvel. Não está no preço. Por quê? Se tu ficar isso de uma maneira bem simples, qualquer leigo entende. Com o advento da internet, não sou eu mais que digo o preço do teu imóvel. Se tu tá lá numa pesquisa, o cliente tá fazendo pesquisa, tô procurando 3 dormitórios no Cristal até 400 mil reais. Cara, se o teu tiver 450, não vai aparecer na pesquisa dele. Tá fora? E ele vai olhar lá e vai ter 10 por 400 mil reais. Então o teu não vai ser nem visitado, o teu tá fora de preço. Que é uma pesquisa que rapidamente o corretor faz, diz, doutor, aqui, ó, e ele te mostra aqui os links das outras imobiliárias. O senhor tá concorrendo contra esse. O senhor tá pedindo 100 mil reais a mais, o senhor não vai vender nunca. Não tem como. Não tem como. O senhor não tá nem na busca das pessoas. A menos que ele queira esperar aí uns 5 anos, né? Pra ter uma valorização geral do mercado. E aí ele e esse dinheiro não vai valer mais. Aqueles 450 que ele queria em 2011, agora se em 2020... Se tivesse aplicado... Se ele tivesse pego o dinheiro e feito outra coisa, comprado outro imóvel com a gente valorizado, ia ganhar muito, muito mais. Mas é que o problema é que a pessoa que mora no imóvel, ela dá valor afetivo ao imóvel. Se apega. É que nem eu tenho uma analogia que eu faço, não sei se conhece um pouco de carro, mas o mínimo, que eu digo assim, às vezes a pessoa tem, morei a vida inteira, é a mesma que o carro. Eu comprei esse carro, eu botei roda de liga leve, eu botei som. Cara, continua sendo um Tempra 96. Não mudou nada. Não mudou nada. Tu não vai pegar 100 mil reais por ele. É um Tempra 96. Então tu tem um imóvel lá que é de 1980 e tu olha assim, mas ele... Como que o meu imóvel de 300 metros quadrados de 1980 não vende por 3 milhões esses imóveis de 100 metros quadrados vende? Porque agora tem piso aquecido, agora tem um vidro que abafa o som, agora tem um vidro que abafa o calor, agora tem tomada elétrica para todos os carros e o teu não tem. Pô, são coisas que às vezes tu para no tempo, né? Tu para no tempo e não te dá por conta, porque tem um valor afetivo. Aqui foi onde meu filho nasceu, cresceu, aqui foi onde eu passei na faculdade, entrei na faculdade. E isso é importante da gente ter esse corretor responsável, na verdade, né? Tu não vender um sonho pra pessoa, né? Tu vender uma realidade, né? Claro que tu pode tentar dar uma alinhada com o sonho, mas, cara, tem que passar a realidade. Porque senão vai ficar aquele imóvel encalhado e daqui a pouco o cara, que nem tu falou, vai ficar ali incomodando, né? Porque, ou melhor, nem incomodando, incomodado. Incomodando. Por não ter vendido o imóvel e porque não estava no preço certo. Que é o diferencial da Vita hoje. O que a gente pode colocar aqui, principalmente para investidores, né? Que eu acho que me parece que é bem o direcionamento da empresa. O que é diferente do que está aí no mercado hoje? Bom, assim, a gente vende alto padrão em investimento, tá? Por quê? Quando eu pensei a Vita lá um tempo atrás, há 6 anos atrás, o que eu pensei? Eu não posso trabalhar com muitos corretores, a gente trabalhava... O que acontece? As imobiliárias convencionais, elas trabalham com muitos corretores. 100 corretores, 80 corretores, 200 corretores, 10 gerentes, 5 diretores. Tu não tem como dar um atendimento exclusivo desse jeito, certo? Então, o que eu pensei? Vamos trabalhar com poucos clientes, poucos corretores, certo? Um gerente de venda só, um marketing e eu como diretor. Então, assim, se tu entrar na minha empresa, tu vai ver que ela foi configurada para isso. Eu tenho uma estação de trabalho com 6 cadeiras, ou seja, eu não posso ter mais 6 corretores. A mesa do gerente, a minha é uma mesa de reunião.
E eu tenho um marketing que faz um anúncio exclusivo para cada tipo de imóvel, direcionado para cada tipo de cliente. Então, o conceito da Vita principal é exclusividade, certo? Então, eu trabalho com poucos corretores, eu consigo ter acesso a todos os negócios, tá? Então, assim, no momento que tu trabalha com poucos corretores e um gerente de vendas, tu consegue dar qualidade para os atendimentos. E o que acontece? Por que eu trabalho com alto padrão e investimento? Primeiro, a gente partiu só para o alto padrão. Porque eu digo, eu preciso garantir que essa operação, mesmo pequena, ela tenha lucro. Sim. Então, assim, é muito mais fácil vender um apartamento de 3 milhões do que 10 de 300, se o corretor foi bem treinado. E o dinheiro é 10 vezes maior que um de 10 de 300. Sim. Mas Sim, só um dado que eu queria saber. Quantas visitas, isso tu deve ter uma métrica, né? Para a venda de um imóvel que tá no preço. Quantas visitas? 3. Olha só, 3 visitas, né? 3 Para um imóvel que tá no preço. Sim. Né? Aí, agora a gente vai para um outro cenário. O corretor tem 100 imóveis. Ele tem que fazer, então, no mínimo 300 visitas para vender aqueles 100 imóveis. Sim. E, fora isso, a questão de repente, esse imóvel nem tá no preço ainda. Exatamente. Então, essa questão das visitas pode dobrar ou triplicar a quantidade de visitas. Então, tu vai ter que ter, para te poder liquidar aquele teu estoque, 1000 visitas. Exato. Então, Ou seja, por isso que as imobiliárias trabalham, a grande maioria trabalham de domingo a domingo, das 8 da manhã às 8 da noite. Eu, por exemplo, a gente trabalha de segunda a sexta. Claro que a gente trabalha sábado e domingo, se telefone, precisar, claro. ou para mostrar imóvel e tal. Sim. Mas a gente trabalha, na verdade, de segunda a sexta, às vezes até de segunda a quinta, dentro do escritório. Porque, como eu te disse, são poucos clientes, são poucas visitas. O nosso cliente, hoje em dia, para ele sair de casa, hoje em dia tu vê tudo na internet. Então tu vê foto, tu vê vídeo, tu vê tudo. Ele tem que estar muito certo que ele já descartou, aqui, né? Todos os outros, né? Esse imóvel aqui deve dar para mim. Por isso que eu digo que são 3 visitas. O cliente já chega conhecendo 90% do imóvel. Ele já viu descrição, já viu onde é, já viu o bairro, já viu o preço, já viu tudo. Ele chega para tirar dúvidas, vamos dizer assim... Detalhes. Exato, do detalhe. Vamos ver se a vista é a que eu imaginava, vamos ver se realmente é tão perto do colégio com os meus filhos como eu achei. Ele chega para tirar o detalhe. Por isso que eu digo, se o corretor identificou o problema, é 3 visitas, ele vai visitar 3 imóveis. Eu sempre digo para o corretor a mesma coisa, não manda mais do que 3 imóveis para o cliente. Porque se tu tá mandando mais do que 3 imóveis para o cliente, tu não entendeu o que ele quer. Tu não entendeu o que ele quer. Às vezes eu vejo a entrevista não foi boa. Não, a entrevista não foi boa. Tu não identificou ainda, tu tá atirando a esmo. Sim. Tu não tá sabendo, tu não vai resolver o problema dele, como eu disse. Sim. Tu tá atirando, É o que o corretor faz, né? Por que o cliente bloqueia o corretor? Porque ele diz o que ele quer e ele começa a receber. Fica chato, né? Acontece. É chato. O meu corretor, para começar, eu mando ele nem ligar pro cliente. Até tem uma coisa que acontece, acho que vai bem para essa questão de atendimento, cara, olha, hoje já aconteceu de fazer alguns investimentos, cara, hoje eu tô preso num outro investimento e eu não consigo investir de novo. Cara, me liga daqui 6 meses, que, cara, eu gostei do teu atendimento, tudo, só que hoje eu não consigo, fala comigo daqui 6 meses. Cara, mas o cara, ele não se aguenta, né? Não. Às vezes, acho que nem esse não se aguenta, acho que girou a lista dele lá, tu apareceu de novo, ele nem sabe o que falou contigo. Sim, tem uma imobiliária que tem um sistema, como eu digo, de notificação, então avisa ali a cada 10 dias, e tem imobiliária que trabalha assim, tu tem que ficar ligando pro cara, tem esse aquele método antigo, do picareta de carro, ele ficava te ligando, apareceu uma oportunidade aqui, excelente. Cara, isso não existe mais, isso não funciona mais. Claro, não vira, né? Se tu me disser, me liga daqui a 6 meses, no nosso sistema vai dizer lá, aponta lá, 6 meses. Sim. Liga no cara 6 meses. Não esquece dele, é diferente. Sim. Porque daqui a pouco, hoje em dia, tem outros métodos de tu falar com o cliente, manter o contato com o cliente, sem ficar enchendo o saco dele. Claro. Quer um exemplo? Às vezes eu digo pro corretor o seguinte, cara, saiu uma notícia. Se eu botar o Google aqui, assim, uma notícia mercado imobiliário, vai ter alguma hoje? Sim. Vai ter alguma hoje. Sim. Qualquer coisa. Um lançamento, a orla do... Tu vai mandar. O senhor viu? Desculpa, eu nome mesmo? Cássio, tu viu o que vão fazer ali na orla do Guaíba? Eu te mandei, tu vai lembrar de mim. Sim. Eu não tô te enchendo o saco com o imóvel, mas tu, tem a ver com o mercado, certo? Tu diz, aquele corretor que eu falei que me ligar pra ele me ligar daqui a 6 meses. Ou até mesmo aquele que já comprou de ti e tu coloca algo que adicionou naquele portfólio dele. Por exemplo, ele comprou aquele lançamento, ainda não lançou, mas já tem algo, saiu um Zafari, vai sair um Zafari aqui, um outro mercado, alguma coisa. Então o cara já vê, putz, já teve uma valorização, né, em cima daquilo, e aí o cara tá pensando, não, o cara tá realmente interessado em mim, né, na minha valorização, né, Sim. e no negócio que ele fez, então... Sim.
Tem outras maneiras, né, sim, de fazer esse contato. dentro do nosso treinamento, por exemplo, tem esse tipo de coisa. Eu digo, olha, o corretor, se o corretor, por exemplo, eu tinha um lá que depois dispensamos, que nem a gente disse, Sim, que ele falava com o cliente quando ele já calculava a comissão. O cliente dizia assim para ele, ó, estou procurando um apartamento até 1 milhão. Ele já, se eu vender para esse cara, eu vou ganhar tanto. sim, Esse cara não me serve. sim, Porque esse cara vai desfocar do problema, como eu te disse. sim. Eu tenho que estar focado no problema. Se eu resolver o teu problema, tu vai ser meu cliente provavelmente para a vida inteira. Eu resolvi o teu problema. Se tu fizer assim, estou procurando um imóvel para investir, e eu te tocar em uma coisa qualquer só para tirar a comissão, daqui a 3 anos tu não quer nunca mais me ver. Quando o imóvel ficar pronto, tu vai lembrar de mim pelo efeito contrário. Aquele filho da mãe lá me sacaneou, me enfiou numa roubada. Sim, ficou ruim. Ficou ruim. Nosso negócio é o contrário. Eu quero que daqui a 3 anos tu ganhe o dinheiro e diga assim, ô pai, liga para aquele cara lá que tá com dinheiro sobrando que eu ganhei uma grana com ele lá no outro negócio. Quero que tu me indique. Eu já tive esse problema de lançamento, assim, Esse desprazer. Esse desprazer, tanto numa situação de lançamento onde o empreendimento não aconteceu, né? Eu tive que fazer toda uma questão legal aí, jurídica, para poder retomar alguma parte do que eu investi, né? E num outro lançamento também é a mesma coisa. Eu comprei e na hora de fazer, olha, daqui 6 meses mais ou menos já vai ter uma valorização, a gente consegue vender, papapá. E aí fui lá e falei com o corretor de novo, olha, como é que tá essa questão aí? Tu vê, espera mais um pouco, eu não sei, agora eu não sei como te ajudar. Cara, o cara não sabia como me ajudar, ele me vendeu, sim, mas ele não sabia me dar nenhum outro suporte no pós-venda. E isso realmente achei bem inconveniente, né, da parte. Eu não pretendo voltar a investir dessa forma e nem com essa mesma pessoa, né? Sim. Investimento imobiliário dá muito dinheiro, certo? Mas tu tem que saber com quem tu tá investindo, qual corretor e como tu tá investindo. Ou seja, pega um profissional. Porque assim, cara, quando tu quer resolver um problema, tu tá doente, tu vai no médico. Tu tem um problema lá com a tua contabilidade, tu vai no contador, tu não tenta fazer sozinho. Sim. Então a pessoa, às vezes, ela tenta fazer um negócio sozinha, ou pior, com um amador, que foi o teu caso. Certo? Que tá cheio de amador aí, tem um monte. Então daqui a pouco, se tu tivesse perguntado até se o cara tinha crescido, capaz dele nem tivesse. Porque tem um monte de imobiliária que contrata, nada contra, jovens, dão um treinamento lá do script básico, tu vai dizer isso, certo? Tu vai vender para aquele cara. Só que ele vai acontecer o que aconteceu. Claro. Tu vai entrar num problema. Porque existem critérios para tu ganhar dinheiro no ramo imobiliário. Certo? Por isso tem que ter um corretor bom, um corretor profissional. Porque ele vai saber qual investimento te colocar, qual imóvel te colocar e o que realmente ele vai dar de valorização. Sim, com certeza. Deixa eu te perguntar, aproveitando falando de investimento, o que a gente tem no mercado hoje de investimento, assim, de lançamentos? O que tu pode falar um pouco? Até o que eu acho que aqui em Porto Alegre está com o mercado bem aquecido, né, nessa questão de lançamentos, assim. Mas eu quero saber dos bons, né? O cara vai pegar e vai investir e vai conseguir fazer ter esse retorno aí depois. Em todas as faixas de valores tem investimento bom. Tá? Tem algumas regras que tu tem que cumprir. Ou seja, vamos pegar assim, uma lei básica, tá? Tu não pode ter muitos imóveis no mesmo complexo, vamos dizer assim. Não no mesmo complexo, no mesmo condomínio. Vou dar um exemplo de condomínio, tá? Às vezes tem aquele condomínio com 8 torres, 800 apartamentos. Dificilmente tu vai ter um bom investimento ali. Porque muita gente vai comprar para revender e quando chegar lá a hora da entrega, a consultora vai ter estoque ainda e vai ter muita gente precisando revender porque não tem capacidade de assumir o resto do fluxo, financiar. Então isso vai puxar o preço para baixo. Sim. Então naturalmente tu vai entrar numa roubada. E com certeza a construtora vai querer liquidar os dela. Sim, vai baixar o dela primeiro para não ficar com estoque. Sim. Ainda mais grandes consultoras que são SA, por exemplo, que elas precisam dar resultado na bolsa. Então elas precisam vender o estoque. Sim. Então quando chega na hora de ficar pronto, então o que eu digo, tem alguns critérios. Eu não gosto de falar de cada, vamos dizer assim, vou te recomendar tal imóvel ou tal imóvel de tal consultora. Não assim, né, a público. Agora, se tiver assim, vou comprar, eu tenho tanto, eu vou dizer, o melhor investimento para ti é este aqui no momento. Por exemplo, tem alguns lofts hoje em dia de locação diária que é um bom investimento, dá muito mais do que uma locação mensal. Mas também depende, tá sendo lançado muito esse tipo de mercadoria, então depende de onde vai estar, tu vai ter que estar numa zona onde tenha muito giro, então tem um critério aí a ser obedecido, que senão tu vai comprar num lugar que não vai ter giro e aí tu vai ficar mal com o investimento. Sim, daí é aquela taxa de ocupação, né? A taxa de ocupação vai cair muito, mas tem imóvel de 3 milhões que é excelente investimento.
Sim. Porque ele vai... Vou te dar um exemplo, tá? Falando em nomes. Tá. Por exemplo, o Golden Lake, lá, que é o bairro privado, está sendo lançado do Lago do Barra. Uhum. O primeiro condomínio foi lançado, ele está ficando pronto agora em dezembro, ele praticamente dobrou de preço. Noça. Ou seja, quem é que vai dizer que vai pegar um empreendimento? 100%. 100%. Em um empreendimento de milhões. E quanto tempo? Em 3 anos. 100% isso aí. Ou Dá sim. 33 no ano. Exatamente. Dá um pouquinho mais que a Selic, né? E sendo que, na verdade, daqueles 3 milhões, vamos dizer assim, que tu comprou, botou lá no lançamento, durante a obra tu colocou 1. Sim. Tu não botou, e 1 picado em 3 anos. E tu tá ganhando 4. E tu tá ganhando 4. Entendeu? Então, excelente investimento. Sim. Mas tu tem que obedecer alguns critérios, como eu disse. Sim. É interessante. Deixa eu te perguntar também, onde é que está localizado a Vita? Como é que a gente consegue fazer esse contato? Depois, claro, vai ficar aqui na descrição do episódio, tudo, né? Os nossos contatos aqui. Mas eu queria saber um pouco mais, onde é que a gente consegue te achar? A Vita Alto Padrão, ela fica no Barra Shopping, 20º andar da Torre Diamond, que é uma das 2 torres comerciais ali. Por que a gente está ali? Isso foi uma outra coisa que é muito interessante. Eu trabalhei muito tempo no Moinhos de Vento. Porque todo mundo fala que a zona do dinheiro em Porto Alegre é Moinhos de Vento, Bela Vista, Petrópolis, realmente são bairros excelentes para investimento. São consolidados, né? Bairros consolidados. Sim. Mas aí veio o lançamento do Golden Lake, que é o bairro privado lá do lado do Barra, e eu transferi a empresa para lá. Acreditando numa ideia de trabalho. Até porque hoje em dia não existe isso de estar situado em tal lugar e trabalhar. Eu tenho um corretor em Porto Alegre que trabalha em Camboriú. Não tem problema nenhum, porque tu vai lá, como eu digo, raramente, tu vai só na hora da visita. Sim. Então hoje em dia tu tá no Barra e ali na Bela Vista mostrar um imóvel, sem problema nenhum. Então tu não tem que estar trabalhando exatamente aonde tu tá situado, certo? Eu optei por fazer isso primeiro, porque o complexo do Barra Shopping tem um potencial gigante. Eu sei, por exemplo, o Barra tem capacidade de ampliação de mais 50%. O Golden Lake ali é um trabalho de 15, 20 anos, tranquilamente, certo? E como eu digo, eu ainda trabalho Bela Vista, Moinhos de Vento, Petrópolis, Jardim Europa, no meu escritório. Hoje nosso trabalho está 90% aqui. Eu não preciso de um escritório. Tu vai nos achar nas nossas redes sociais. Agora, claro, se tu quiser ir lá no escritório tomar um café, vai ser muito bem recebido. A vista é maravilhosa, 20º andar, a gente está do lado do rio. Sim, tu consegue até, inclusive, mostrar o empreendimento eu de mostro lá. o empreendimento da janela. Sim. Esse foi o motivo principal, na verdade. Sim. A gente vai lá e diz, ó, tu vai ter, se tu comprar ali, tu vai ter essa vista aqui. Nossa. E tá ali o empreendimento. Sim. Então essa foi a base do nosso trabalho. E a gente continuou atuando nos bairros de alto padrão. A gente vendeu, nos últimos tempos aqui, Pátio Costa, que é um empreendimento no Menino Deus, Jardim Europa, Porsche Consulting, que é lá no Jardim Europa. Sim. Nós vendemos o capítulo 1, Três Figueiras, por exemplo. Então, os bairros a gente atua com alto padrão, na verdade, em investimento. Bairro, claro, são bairros selecionados, né? Não tem empreendimento de alto padrão em todos os bairros de Porto Alegre. Claro. Não tem empreendimento de alto padrão na agronomia, nada contra, mas não tem. Sim. Entendeu? Os empreendimentos de alto padrão eles estão em bairros selecionados. O que teve, acho que até tem alguma coisa assim nos condomínios, né? Que tem, são meio mais nesses bairros mais afastados pouco, assim. Condomínios, agora por sinal tu falaste de agronomia tem 4 ou 5 condomínios, tem uma atmosfera muito bons, lá, né? Sim. Tem bairros afastados, tem esse condomínio que daí o pessoal mais quer essa vida mais de campo, mais tranquila, né? Não é o cara que quer, que precisa se deslocar, né? Tem o Terraville, por exemplo, que é lá em Belém, o Alphaville agora, que é lá na Vila Nova. Então tu tem bairros de empreendimentos de alto padrão, esses bairros de periferia, como a gente chama. Mas é pro cara que quer mais uma vida mais de campo, as crianças soltas, aquelas coisas. E aí vai essa questão de entender qual é o momento de vida do cara, né? Exatamente. Porque, de repente, ele tá nessa batida de ter que viajar aeroporto e toda hora, de repente esse imóvel não é o ideal para ele. Agora, se ele já tá numa vida mais tranquila, né? Trabalha de casa, enfim, né? Esse pessoal que mora no condomínio, assim, mais isolado, ele tem duas características básicas. Ou ele tá na aposentadoria já, vou ficar aqui, casa de campo, como eu digo, ou ele tá com criança pequena, que quer as crianças soltas, quer essa vida de condomínio, né? Infraestrutura, campo de futebol, etc. A pessoa saiu da tua casa, quem tá no condomínio na praia, tá na rua, mas tá dentro do condomínio. Só que tem uma coisa, como eu digo, as vidas são ciclos, tá? Como tu deve saber, as vidas são ciclos. Claro. Então, assim, o que acontece? O cara vai lá morar quando as crianças são pequenas. Aí as crianças começam a ficar adolescentes. Aí começam as festinhas. Aí o cara tem que sair do condomínio lá, não sei aonde, levar a festinha no Moinhos de Vento, no Petrópolis. Já ficou mais difícil. Sim. Aí as amiguinhas não querem dormir na casa porque tem que ir lá, não sei, pra te buscar 4 da manhã,
Então ficou adolescente, ele vende aquela casa em condomínio e volta a centralizar. Sim. Aí daqui a pouco ele fica centralizado enquanto os filhos estão, os filhos vão embora, e você quer saber, vou voltar para lá. Vende de novo e volta para cá. São ciclos. Momento de vida é muito importante entender em tudo, né? A gente tem que entender qual é o momento de vida que as pessoas estão, mas nessa questão de imóvel, ele é ainda mais importante. O mercado imobiliário, a gente, às vezes até com isso eu falo, o pessoal se impacta do que eu vou dizer assim, porque o que acontece? O mercado imobiliário, claro que ele está sujeito à crise como todo mercado, mas ele não tem como parar, é impossível. Por quê? Porque a gente lida com nascimento, morte, casamento, divórcio ou uma grande mudança. Ah, nasceu, preciso de um apartamento maior. Sim. Ah, meu pai morreu, preciso vender a casa. Ah, eu me divorciei, vou me separar, vou ter que vender o imóvel, é médio para cada um. Sim. Ah, me casei, preciso de um imóvel maior. É verdade. Certo? Ou uma grande mudança, fui transferido, vou ter que pegar meu imóvel daqui e botar um imóvel mais perto. Então essas 5 situações, elas nunca deixam de acontecer na vida de ninguém. Sim. Nunca deixam. Então assim, o mercado imobiliário ele não tem como parar. Pode ter a crise que tiver, fazer assim, cara, vai ter gente vendendo e vai gente comprando. Vai ter gente comprando. Eu moro num apartamento no dormitório, eu e a esposa, vai nascer gêmeos. Não tem como ficar num dormitório. É impossível. Tu vai ter que dar um jeito e tu vai dar um jeito. Não, e até essa própria questão de crise que a gente fica pensando, assim, no sentido de ficou difícil para pagar alguma coisa, vai ter alguém o cara vai ter que se desfazer, um vai ter que se desfazer e alguém vai comprar, né? Exatamente. Então, realmente, até esses ciclos de alta também, muito crédito, também vai ter muita compra. E tem outro, daí é mais seguro também. É um investimento mais seguro. Sim. Porque o imóvel, tu sabe, me apertei, mas o que eu paguei eu vou recuperar, pelo menos uma boa parte se eu tiver comprado certo. Claro, tá, se tivesse no preço certo. E se eu tiver comprado com um bom corretor, eu ainda vou ganhar mais do que eu paguei, provavelmente. Vai ter a valorização do tempo que tu morou. Essa é a primeira coisa. E claro, quando vem um investimento, linha de crédito melhor, claro, aí o mercado decola, né? Sim. E daí, fora essas 5 situações que eu digo, entra muita gente pro mercado. Claro. Muito investidor, muita consultora nova, começando a fazer pessoas conseguiram acessar esse crédito. Pessoas conseguiram acessar esse crédito, exatamente. Nossa. Não é muito a faixa que a gente trabalha. A gente trabalha muito mais, como eu disse, alto padrão e investimento. Claro. Porque esse mercado também, ele é um mercado que também é muito mais... quando eu botei a empresa, eu também achava, é um mercado mais seguro. Sim. Por quê? Tem umas verdades inegáveis na vida. Quem tem dinheiro, tem dinheiro. Ele está muito menos sujeito à crise do que nós. Então, o cara que tem lá um dinheiro para comprar um imóvel de 3 milhões, ele já está estabelecido, ele já tem os investimentos dele, e dificilmente uma crise vai afetar ele de uma maneira substancial que ele diga, não, vou ter que mudar o meu plano e não vou mais poder comprar esse imóvel. Sim. Dificilmente isso vai acontecer. Sim. Aí tu vai depender... Tu tá num mar, né? E aí tu tem uma canoa, né? Ou tu tem um transatlântico. Qual é o que vai balançar, né? É isso aí. É bem mais difícil tu ter esse problema. Pessoal, acho que agora aqui, assim, encaminhando já pro final da nossa entrevista, que foi... Como é que eu vou dizer? Algo esclarecedor, acho que pra gente entender bem esse mercado imobiliário e pra gente também já ter uma pessoa de referência hoje, né? Obrigado. Pra ter essa questão de aonde eu vou investir, com quem eu vou investir e quando eu for investir de novo, eu posso ir lá na Vita e ter sempre estoque de imóveis de alto padrão, né? E com retorno aí, a gente não pode dizer, nunca pode dizer garantido, né? Mas com uma probabilidade muito alta da gente conseguir as nossas metas e os objetivos com o investimento. Queria te agradecer, Gregório, por participar aqui mais uma vez. Foi ótimo. Não sei se tu quer deixar algum recado aí, o pessoal te seguir nas redes sociais. Sim, eu vou pedir para colocar nossas redes sociais aí, sigam nossas redes sociais, porque alto padrão, quando a gente fala alto padrão, todo mundo pensa em valor, né? Sim. Mas eu não estou falando só em valor. Tem um apartamento de 200 mil reais, 250 mil reais, também que eu considero alto padrão, porque é um padrão muito bom de investimento. Sim. Então, às vezes, o nosso cliente, como eu disse, nosso cliente é um cliente que, com certeza, se ele procura ganhar no mercado imobiliário ou morar bem, ele vai conseguir os dois. Porque a gente vai direcionar de maneira correta, assertiva. Eu quero que tu seja meu cliente pro resto da vida. Eu não quero que tu compre um imóvel hoje e nunca mais me veja. Isso é o que a gente consegue fazer na nossa empresa lá. Tu vai comprar um imóvel com a gente hoje
Como eu te disse, eu até te contei a história antes, eu acho que a gente tá fora do ar. Nós temos um cliente que comprou um imóvel com a gente ano passado, pro filho, para que ele veio estudar na PUC, e agora ele comprou um de 3 milhões para investimento. Sim. Um ano depois. Sim. Ou seja, a gente criou Porque uma relação. tu vendeu o imóvel certo A gente criou uma relação com ele, que é o que a gente faz com nossos clientes. Então, agradecer aqui o pessoal também. A gente agora está apresentando o programa Líderes de Sucesso para os empresários aqui do Rio Grande do Sul que gostariam de expor aqui a sua marca, a sua história. Fica o convite para nos seguir aqui nos Líderes de Sucesso, Fórmula Digital. E até a próxima, pessoal. Agradecimento, gratidão e um abraço. Um abraço.